Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no meu canal, Roberta Nasa com você. O meu canal eu falo sobre restauração pessoal, sobre superação. Há um tempo atrás eu passei por uma separação, essa separação foi muito dolorosa, mexeu muito com o meu emocional e eu tive que superar isso, quase que, vamos dizer assim, meio que sozinha, porque quando a gente passa por esse processo de deserto, muitas pessoas não entendem o que a gente está passando. Nós ficamos muito amargas, nós ficamos chorosas, queremos nos isolar, queremos ficar no nosso cantinho sofrendo a nossa dor. E hoje eu trouxe um vídeo para você, eu trouxe uma reflexão, né, de um filme que eu assisti essa semana. Eu achei muito legal esse filme e eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa história com você, para você entender um pouquinho do que acontece quando a gente está no deserto, né? Essa história conta o que aconteceu com uma moça que perdeu as filhas dela num acidente doméstico e ela preferiu se isolar. Só que ao mesmo tempo que ela se isolou, ela trabalhava, só fazia isso, né? Se isolar e trabalhar numa profissão que ela ficava praticamente sozinha, que ela era socorrista de pessoas que se perdiam na neve. Então, meio que acidentalmente, ela achou um rapaz que estava passando por uma situação de desespero, porque ele tinha acabado de perder a namorada, então ele não queria ser socorrido. Só que ela acabou socorrendo ele, e essa história é até baseada em fatos reais. E ela, no filme, ela perdeu as filhas dela. Eu não vou falar muito do filme, porque se você quiser assistir, eu vou ver se eu encontro o nome dele para colocar aqui para vocês. Mas o que acontece nesse filme? Na proporção que ela parou a vida dela para ajudar esse rapaz, ela se curou da dor que ela tinha perdido as filhas dela. Interessante que quando nós estamos no deserto, Deus ele coloca justamente pessoas no nosso caminho que estão passando pela mesma dor que nós estamos passando, né? Como se fosse um teste, né? Eu creio, eu acho que é como se fosse um teste. E essa moça com ela também não foi diferente. Eu volto a dizer que é uma história real, baseada em fatos reais. E, enfim, ela ajudou esse rapaz e a partir daí a vida dela começou de fato a andar, porque até então ela estava se isolando das pessoas, evitava contato social, ela vivia muito na retaguarda, na defensiva, né? Então ela não queria contato com as pessoas, ela queria viver no mundinho dela, porque a dor dela era demais, né? Porque a dor de perder um filho deve ser terrível. Graças a Deus que eu nunca passei por essa dor. Espero não passar nem tão cedo. Mas ela estava vivendo esse momento de dor, né? Então ela se isolou, preferiu ficar se isolada, mas teve que ajudar esse rapaz e a partir daí ela foi curada. Totalmente curada, né? Porque ela estava nesse processo de cura e não conseguia cura. E o que eu quero falar pra você? Eu separei algumas coisinhas aqui, né, falando sobre a dor, né? Quando nós estamos na dor, nós queremos ficar no nosso mundo, nós não queremos contato com as pessoas, nós temos vergonha de ter contato com as pessoas, principalmente quem passa por esse processo de deserto após uma separação, né? Eu sempre gosto de falar no início dos meus vídeos, o meu canal eu falo sobre restauração pessoal, eu falo sobre superação, eu falo que existe sim cura após uma separação. Eu sou sempre, gosto sempre de dizer que eu sou a favor da família, eu sou a favor do casamento, eu sou a favor de tudo que está na Bíblia. Mas, primeiramente, você tem que cuidar de você, é o segredo. É o segredo, porque a restauração, né, a reconciliação do casamento é uma outra história. Porque como que você vai ter um outro relacionamento, né, ou você vai ter o seu relacionamento de volta se você não está preparada, se você não está verdadeiramente curada, né? Porque essa questão da dor, ela nos deixa vulneráveis e nós ficamos abertos e abertas a qualquer tipo de relacionamento, né? Qualquer pessoa que chega até nós, nós achamos que é a solução dos nossos problemas, né? Então, nesse filme especificamente, que relata a história dessa moça falando sobre cura, ela teve que deixar ser curada através de uma cura que ela foi fornecer para uma outra pessoa, né? Inconscientemente ela nem pensava naquilo ali. Logo assim que eu comecei meu deserto, eu comecei a fazer um trabalho voluntário
E nesse trabalho voluntário era com mulheres, e nesse trabalho voluntário tinham várias histórias de doenças incuráveis, de pessoas que tinham acabado de receber um diagnóstico de uma doença, de mulheres com violência doméstica, vários tipos de situações. E justamente no pior momento da minha vida, vamos dizer assim, né? E ali eu fui me envolvendo com as histórias, chorava, às vezes chorava no cantinho para não dar a impressão de que eu estava sofrendo muito além do normal, né? Mas aquilo ali me ajudou muito, porque eu vi que tinham problemas maiores do que o meu. Mulheres com situações muito piores do que a minha, do que eu estava passando naquele momento ali. Então de verdade eu tive vergonha, eu fiquei envergonhada porque eu estava com saúde, eu estava bem, eu estava me alimentando, apesar de que eu emagreci muito, muito, muito mesmo. Agora eu já estou voltando ao meu peso normal, mas eu fiquei com vergonha porque tinham pessoas que estavam passando por situações piores do que a minha. É fato que cada pessoa encara a dor de uma forma, né? Eu não posso julgar se a minha dor for menor ou dessas pessoas que eu estava trabalhando era pior, né? Mais intensa, e vice-versa, né? Nós não podemos mensurar como que é a dor da pessoa quando ela está nesse processo de saber de imediato, né? Aquela tão temida notícia, né? Aquela notícia que parece que pega uma faca, enfia no nosso coração e vai rasgando o nosso corpo todo, né? Eu acho que tem notícias piores, né? Mas é uma das piores notícias que a gente sabe, né? Pessoas quando sabem da notícia assim por terceiros, quando descobrem por acaso, né? É uma situação terrível, uma situação constrangedora, uma situação humilhante, e parece que o chão ele abre, né? E você só vai caindo, vai caindo, vai caindo e não tem fundo aquilo ali, né? E aí começa as feridas emocionais e começa aquela dor que não tem fim. Você dorme, você acorda, você vai no mercado, você conversa com outras pessoas, você parece uma ferida ambulante. Não tem nada que você faça que cure essa dor. E comigo também não foi diferente. Eu passei bastante tempo, né? Vamos dizer assim, mais de um ano mais ou menos, só me lamentando. Eu via que eu não era uma companhia boa. Eu sentia que eu precisava me curar o mais rápido possível, porque eu já não estava conseguindo sair daquela situação. Já estava se tornando um ciclo vicioso de choro, de reclamação, de indagações, porque eu comecei a me perguntar por quê, como que começou, aonde, e a gente começa a fazer muitas perguntas. A gente fica perdida, Há um tempo, muito tempo atrás, mais de uns 20 anos mais ou menos, uma amiga minha, ela soube, né? Nessa época eu estava casada, uma amiga minha soube que o marido dela tinha traído ela, e ela me contou que ela saiu na rua assim, como se fosse uma louca, sem saber o que fazer, para onde ir, e ficou desesperada. A primeira pessoa que ela encontrou no caminho dela, coincidentemente era uma pessoa conhecida. Ela começou a falar, desesperadamente falar, e a mulher não estava entendendo nada, e ela começou a falar, é mais ou menos essa situação que a gente fica. E aí que está o erro da gente também, né? Porque a gente começa a falar da nossa vida para as pessoas que não vão nos ajudar, muitas só vão querer saber o que nós estamos passando, e vai ser tanto faz como tanto fez, porque elas não vão conseguir nos ajudar, e a gente vai continuar com a nossa dor, e pior ainda, sendo exposta, né? Então, esse vídeo que eu fiz para você hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, falando sobre aquela famosa frase que pessoas curadas curam pessoas. Você lembra que eu te falei no início desse vídeo sobre a moça que curou-se, né, através de uma cura que ela forneceu para outra pessoa? Então foi assim também que eu me curei. Eu precisei passar por pessoas que estavam sofrendo muito além daquela dor que eu estava sofrendo, dores, não digo que são dores reais, que a minha dor era uma dor emocional.
Era uma dor que não tinha nenhum remédio de farmácia que eu comprasse que pudesse curar, mas tinham pessoas que estavam sofrendo realmente com dores físicas, um câncer, uma agressão física, a dor na alma e também a dor no corpo, né? E a minha dor, eu fiquei envergonhada porque eu vi que tinham pessoas que estavam passando por situações muito, muito, muito além, muito mais dolorosas, além daquilo que eu estava passando. Mas a minha dor foi a minha dor, né? Para mim era o fim do mundo, para mim a minha dor era a pior dor do planeta, a maior vergonha do planeta, a maior humilhação do planeta. E através daquilo que Deus foi fazendo na minha vida, foi me dando força dia após dia, eu fui tendo um relacionamento com Ele a cada dia mais intenso, a cada dia mais verdadeiro, e fui pedindo forças a Deus para poder me segurar nos momentos que eu não conseguia segurar mais aquela dor. E fui ajudando pessoas, e fui ajudando uma, duas, quando eu pensei que não, já tinham sido mais de 20 pessoas que eu tinha ajudado. E quando eu acordei num dia, eu olhei o sol e vi que tinha alegria no meu coração novamente, porque de verdade eu achei que eu nunca mais eu iria sorrir. E foi tão simples esse dia foi tão, né, porque as pessoas falam, né, que o de repente de Deus acontece em dias comuns, né? Então foi tão de repente esse dia que eu voltei a sorrir, porque de verdade eu achei que eu não ia mais sorrir, porque eu sofria muito, porque eu via as coisas dentro da minha casa, eu via a ausência, eu via as carências minhas como esposa, como mãe, como mulher, como tudo. E eu comecei a ter pena de mim. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer, a gente ter pena da gente mesmo. E num belo dia, quando eu olhei para o céu e eu vi que eu estava conseguindo ver o sol amarelo, o céu azul, porque eu durante muito tempo depois dessa separação eu só via cinza. Muitas pessoas me relatam que elas veem preto porque elas estão depressivas. Eu acho que então a minha depressão não foi tão profunda, porque eu via tudo cinza. Porque tem pessoas que realmente elas me relatam que elas veem as coisas tudo preta, tudo escura. Mas nesse dia foi um dia tão maravilhoso, eu agradeci tanto a Deus, porque eu pude contemplar a beleza da natureza. Eu pude contemplar aquilo que Ele tinha proporcionado para mim naquele dia. E a partir dali eu agradeci a Deus e fui pedindo a Ele para me dar forças e me direcionar para aquilo que Ele queria que eu fizesse. E foi tão lindo esse mover de Deus na minha vida, foi tão soberano, vamos dizer assim, né? Que a minha dor ela foi desaparecendo aos poucos. E através dali eu continuei a ajudar outras pessoas. Eu continuei e continuo até hoje ajudando pessoas. Continuo até hoje caminhando na presença de Deus, porque a presença de Deus na nossa vida ela tem que ser constante. E não é só porque eu consegui através dele superar essa dor, superar essa situação que eu não busco a Ele. Pelo contrário, eu continuo buscando Ele todos os dias. Todos os dias eu busco ao Senhor. Todos os dias eu peço a Ele para me dar força, para continuar colocando pessoas no meu caminho, não só para eu ajudar, mas para me ajudarem também, porque nós somos curadas e curadas através dos relacionamentos. E não se isole. Lá no livro de Provérbios, se eu não me engano, é o capítulo 18, versículo 1, fala sobre esse fato que eu estou falando com vocês, para a gente não se isolar. A palavra de Deus ela fala isso lá em Provérbios, que quanto mais a gente se isola, mais a gente colhe frutos ruins, vamos dizer assim, né? Confere lá, porque de cabeça assim eu não sei te dizer agora como que está escrito lá em Provérbios 18:1. Mas não se isole, tente ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas na sua vida que você vai ver que vale a pena viver, porque às vezes tem pessoas que não conseguem andar, pessoas que estão na fila para poder fazer um transplante, né? Um transplante de algum órgão.
E eu tenho certeza que você vai ver beleza na vida. Deus vai te ajudar e Deus vai te abençoar e você vai conseguir sair dessa situação. Vou ver se eu coloco para você o link do filme aqui na descrição, ou o nome desse filme. É um filme bem interessante. Você vai ver que vale a pena viver, que vale a pena viver para Deus, ajudar outras pessoas e automaticamente você vai ser ajudado ou ajudada. Amém? Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Tchau, tchau.